Ezequiel, capítulo 1. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Versículo 20. O chamado profético de Ezequiel foi tão intenso e dentro de um cenário tão marcante, que foi a desolação de Jerusalém, que o profeta deixou registrado com precisão a data em que teve as visões de Deus. Os céus foram abertos diante de seus olhos, e ele viu o que a tristeza e o abatimento de uma nação assolada impedia seus patrícios de enxergar: a glória do Senhor e sua perfeita regência. Contemplando 4 seres enigmáticos, Ezequiel procurou descrevê-los da forma mais compreensível que pôde. E mesmo que a Bíblia não revele o significado dos detalhes desta profecia, há uma mensagem central muito clara: Deus está no controle da história. Sabemos que os símbolos proféticos nem sempre correspondem à realidade. A visão de Ezequiel não significa que os anjos que estão diante do trono de Deus possuem aquela aparência, mas na hipótese que considero mais coerente, a aparência daqueles seres viventes simbolizam a inteligência, o poder, a soberania e a majestade de Deus. Ou seja, era um recado a Ezequiel e ao restante de Judá que o exílio não era o fim, mas um meio que o Senhor usaria para cumprir os seus propósitos. Aqueles seres e as rodas que tinham como instrumento de locomoção também nos revelam uma preciosa verdade que, se seguida, é poder e é vitória. Todos os seus movimentos eram impelidos pelo Espírito que os governava. O cenário em que estamos vivendo não tem sido nada animador. Pelo contrário, mais do que uma epidemia viral, há uma epidemia emocional sem precedentes. Podem até descobrir uma vacina eficaz para esse vírus que tem assolado o mundo. Mas o que fazer quanto às sequelas psicológicas de um ano tão turbulento? Enquanto os governantes acionam o botão de emergência sanitária, milhares têm padecido pelo medo e pela ansiedade. Ezequiel e os exilados estavam em situação bem parecida. A mente estava obscurecida pela tristeza e pelo medo. Mas Deus fez brilhar a sua luz na mente de um homem que estava disposto a ser guiado por ele, assim como os seres viventes eram movidos pelo Espírito. Hoje, o Senhor deseja iluminar a nossa mente com a plenitude do seu Espírito. Hoje, Ele procura homens e mulheres dispostos a ir onde o Espírito Santo os impelir. Como no passado, o Senhor não está alheio ao nosso sofrimento e permanece tendo o controle de todas as coisas em suas mãos. Pela fé, Ele deseja que contemplemos o seu trono e o arco da promessa como símbolo da fidelidade de sua palavra. Somos chamados para ouvir expressamente a palavra do Senhor. Como a mensagem foi dada primeiro para benefício do próprio Ezequiel e só depois proclamada a outros, as Escrituras precisam fazer a diferença em nossa vida para que então possamos transmiti-las a outros. Talvez nunca tenhamos uma visão de Deus tão espetacular como teve Ezequiel. Mas se permitirmos que o Espírito Santo governe a nossa vida da mesma forma como os seres viventes se moviam, então podemos confiar que no dia do Senhor contemplaremos a sua gloriosa aparição, não mais para apenas olhar, mas com Ele subir e sermos com Ele glorificados. Romanos capítulo 8, versículo 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículos 15 ao 18.
Lembremos da parábola das 10 virgens, que nossas lâmpadas estejam cheias e acesas em meio à escuridão dos últimos dias. Vigiemos e oremos. Bom dia, cheios do Espírito Santo. Clamemos pela plenitude do Espírito Santo em nossa vida e na Igreja. Rosana Garcia Barros.